iniciando mais uma live de perguntas e respostas ao vivo. Essa live acontece toda a última terça-feira do mês, aqui no meu perfil do Instagram. Para quem tem interesse de participar, tem lá na bio, é só clica no link, vai ter uma opção que é participar de uma próxima live. Preenche o formulário que a gente vai estar entrando em contato para convidar para participar das próximas edições. Normalmente a gente faz uma pergunta por pessoa para dar oportunidade para mais pessoas perguntarem. Maria Andréia, chamei já. Tudo bem? Tudo bem. Da onde que tu fala, Maria? De Quixeramobim, Ceará. Do Ceará. E qual que é a tua pergunta? Mulher, eu fiz uma prevenção em outubro do ano passado e não deu nada. Tudo bem, né? Aí eu fiz uma agora. Aí esse ano eu tive uma raladura, usei uma pomada, ficou ok, bom. Mas aí depois dessa raladura, ela ficou no colo do meu útero bem sensível, que ao fazer relação sangrava. Aí eu voltei de novo, o médico avaliou, disse que é porque estava muito sensível o colo do útero, né? Não tinha nada mais. Mas aí, quando foi agora em abril, maio, eu comecei a sentir umas dores diferentes da cólica menstrual, porque como eu tomei a vacina trimestral, de 3 meses para não menstruar, e eu comecei a ter sangramentos, não toda relação, mas eu tive sangramento na relação, e às vezes era muito, e às vezes era pouco. Aí eu resolvi fazer uma outra prevenção, e nessa prevenção, a enfermeira já viu uma lesão, me solicitou para mim poder fazer uma colposcopia. Fiz a colposcopia, e na colposcopia também deu uma lesão de alto grau, NIC3. Aí fiz uma biópsia, também deu NIC3 de alto grau. Aí eu perguntei até, porque eu já tenho meus 36 anos e já tenho meus 2 filhos, que um tem 11 anos e o outro tem 15. Até perguntei se não poderia fazer logo uma esterectomia. Disse que não, que a gente primeiro tinha que avaliar para saber se essa lesão estava mesmo só no colo, se não estava mais aprofundada. Aí veio o nervosismo, aí me transferiram para Fortaleza, que é Ceará também, que só lá faz esse tratamento. Lá eu levei essa biópsia, mas o médico não aceitou. Disse que queria fazer outra biópsia. Eu já fui transferida da minha cidade para essa outra, para mim já fazer uma conização. Cheguei lá, a doutora examinou e viu que ao tocar o aparelho da colposcopia, sangrou, a lesão sangrou. Aí ela pediu outra biópsia, uma segunda biópsia. Fiz a segunda biópsia, estou esperando o resultado que sai no dia 2, que é para mim ir de novo para essa outra viagem, para decidir o que vai realmente dar. Aí a minha dúvida era assim, meu Deus, eu fiz a biópsia e deu NIC3, que é a de alto grau, né, que dizem que tem cura, né? Sim. Aí eu disse, meu Deus, será que a biópsia que deu NIC3 de alto grau, ela pode já também, essa segunda que eu fiz, pode vir um câncer ou pode vir a mesma coisa? Então, eu não fiz a colposcopia para te responder essa dúvida, tá? Quando a gente faz a colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com a lente de aumento, a gente biopsia o local mais alterado, tá? Então, que tenha a maior alteração. Então, se foi biopsiado o local mais alterado no primeiro exame, o mais provável é que agora dê a mesma coisa. Acontece de ter pacientes que têm simultâneo um câncer de colo de útero e o NIC3? Acontece. Eu tive uma paciente essa semana no consultório que aconteceu isso. Mas já veio isso na biópsia porque foi biopsiado o local mais alterado. Então, se no primeiro exame já foi biopsiado o local mais alterado, o mais provável é que venha a mesma coisa agora. E o que é o NIC3? O NIC3 não é um câncer, é uma lesão que ela tem potencial de evoluir para câncer. A gente tem lesões grau 1, grau 2 e grau 3, que são as neoplasias intraepiteliais cervicais, que são lesões microscópicas, que elas só são visíveis quando a gente faz esse exame da colposcopia, e daí por isso que a gente aplica os líquidos, olha no colposcópio, que é como se fosse um microscópio grande, tira o pedacinho do exame para fazer o diagnóstico. E o tratamento clássico do NIC3 é a cirurgia do CAF. Por quê? Primeiro, que se tiver alguma dúvida
diagnóstica, se tem alguma lesão mais grave ou não, a gente consegue fazer uma avaliação disso com a cirurgia do CAF, porque aí só fazer, digamos que seja um câncer de colo de útero, só fazer uma esterectomia já não soluciona o problema. Tem que ser uma cirurgia maior ou algum outro tipo de tratamento. Esse é um primeiro motivo. Segundo motivo, quando a gente faz o tratamento, independente da gente fazer CAF, fazer esterectomia, a gente está tratando a lesão e não o vírus do HPV, que é quem causou essa lesão. Então, o fato de fazer a esterectomia não significa que a pessoa vai ficar sem o vírus. Após a cirurgia do CAF, 75% das mulheres, além de ficar sem lesão, também ficam sem o vírus do HPV. 25% permanecem. Isso depende muito da imunidade individual de cada um, das suas condições de saúde, se tem alguma outra doença associada que diminui a imunidade. E aí, digamos que é um NIC3, a pessoa faz uma esterectomia, tem um risco de ter uma recidiva, uma lesão no fundo da vagina, que o tratamento é bem mais complicado de lesão de vagina quando não tem útero, do que quando a pessoa tem uma recidiva, uma nova lesão no colo do útero. Então, esses são os dois motivos pelo qual a gente não sai fazendo esterectomia para tratamento do NIC3. A gente opta por fazer a cirurgia do CAF. Porque, tipo assim, a minha dúvida é essa, porque diz que lesão, elas não dão sintomas, né? Isso. Aí eu sinto, às vezes eu não sinto. Agora, pelos últimos meses, agora eu não tô sentindo nada, sabe? Só algumas pontadinhas, tipo assim, como se fosse algumas agulhadinhas no pé da barriga, coisinhas leves, mas não é direto. Por que que tem sangramento? Então, o sangramento, ele é mais comum quando realmente tem uma pessoa que está com uma lesão mais grave, um câncer de colo de útero. Porém, eu já vi várias pacientes com lesão que era NIC, que não era câncer de colo de útero e que às vezes tinham sangramento após a relação e tudo mais. Então, assim, essa resposta que tu quer para saber se vai dar NIC3 ou não, só esperando realmente o resultado da biópsia. Se fosse eu que tivesse feito o exame, eu já poderia te dizer, porque quando a gente faz a colposcopia, a gente já tem uma ideia se é um NIC3 ou se é uma lesão mais grave. Mas como não fui eu que te examinei, aí só esperando esse resultado para saber. As pontadas, mesmo mulheres que estão com uma lesão mais grave, normalmente não tem, é mais a questão do sangramento. Então, às vezes pode ser que tu esteja sentindo, porque agora tu já sabe que tá com NIC3 e às vezes associa isso, pode sentir as pontadas, entendeu? Mas não que isso indique que tu esteja com uma lesão mais grave. Aí eu perguntei, aí na hora da consulta eu disse, doutora, não tem como a gente fazer a cone mesmo com esse sangramento? E ela, não, a gente vai esperar o resultado da biópsia para saber realmente que a gente vai poder fazer o tratamento. Aí eu entendi ela dizendo assim, talvez a gente precise fazer o tratamento da radioterapia. Radioterapia porque algumas pessoas também já entrei em contato e disse que algumas meninas também já teve isso, mesmo que às vezes eu comento com algumas colegas que teve o mesmo problema que eu, disse que algumas também só com a radioterapia também pode eliminar a lesão. Aí eu fico em dúvida, sabe? Isso. O radioterapia é um tratamento indicado quando a pessoa já está com câncer de colo de útero. Não é para tratamento do NIC3. O que acontece? Que dependendo do grau, do estágio que está a lesão, vamos supor que no caso seja um câncer de colo de útero. Dependendo do estágio, em vez de fazer cirurgia, se faz tratamento com radioterapia, braquiterapia, que é tipo uma radioterapia que coloca uma sementinha dentro da vagina para soltar a radiação, tá? Explicando de um jeito mais fácil de entender, e quimioterapia. Então, não necessariamente é feito o tratamento com cirurgia. Isso vai depender do estadiamento, quer saber em qual grau tá, em qual estágio tá, porque a partir daí é que se define um tratamento. Mas a primeira coisa é ter um diagnóstico, para saber se é NIC3 ou se é um carcinoma. Se for NIC3, vai fazer cirurgia de CAF. Se for um carcinoma, um câncer, aí vai fazer um tratamento específico para isso. Pode ser tanto cirúrgico quanto esse, com braquiterapia, radioterapia, enfim. Aí esses tipos de tratamento, assim, como tipo, o meu foi agora bem recente, no caso foi esse ano, né, que eu tinha feito tudo sempre de 8 meses, nem às vezes não chego nem a fazer de 1 ano em ano, sabe, a prevenção. Mas o meu já deu agora esse ano. No caso, se for um
câncer de colo de útero, ele, no caso, pode até fazer, né, essa radioterapia, tipo assim, aí esse tratamento é por muito tempo, assim, ou com a radioterapia, às vezes pode ser eliminado. A tua dúvida é se o câncer de colo de útero tem cura, é isso? Sim, ele tem cura e a chance de cura aumenta quanto menor é o grau, tá? Então esse, na verdade, seria um passo 2. Tu tá no passo 1, que ainda tu não tem um diagnóstico, né? Gerou dúvida, por isso que foi feita uma nova biópsia. Então vamos para um passo 2, vamos pensar no pior, que venha realmente. Aí vai fazer um estadiamento para saber qual grau tá. Aí, a partir desse estadiamento, se define qual é o tratamento e quanto mais inicial é o estágio, mais precoce é o câncer, maior é a chance de cura dele. E aí, o tratamento, quanto tempo vai levar, vai depender de tudo isso. Primeiro, do diagnóstico, que tu ainda não tem, né? Tá indefinido. E segundo, do qual, digamos que seja um câncer, qual é o estágio que tá. Consegui te ajudar? Aí, tipo assim, a doutora, sei que a doutora entende mais, claro, né? Ela disse assim, meu Deus, como eu queria morar mais perto e queria ter condições para ir até essas doutoras. Porque assim, tipo, como eu fui descoberta esse ano, tem como um câncer estar bem avançado já? Então, é porque eu não te examinei, né? Eu não vou saber te dizer, porque assim, o que a gente sabe, que 30% dos casos de câncer de colo de útero tem preventivo normal. Tem uma questão da sensibilidade do método. Por isso que tu falou assim, eu faço todos os anos. Então, pode ser que essa lesão de justiça ali estava silenciosa. Atualmente, o que se faz para aumentar a sensibilidade do preventivo é associar junto à pesquisa do HPV. Por quê? Porque quando a gente tem uma pesquisa de HPV positiva, identifica mulheres que podem ter a chance de ter algum tipo de lesão que nem essa. Então, assim, essa resposta que tu quer, eu não vou conseguir te dar porque eu não te avaliei, tá? Mas o mais provável é que se tu faz um preventivo com frequência, é que se caso seja uma lesão mais grave, ela esteja sim em fase inicial. Aí, tipo, se a minha última biópsia que eu fiz agora, que chega na segunda-feira, agora próxima, se der mesmo assim um NIC3, mesmo assim mesmo com esse sangramento, elas conseguem, algum médico consegue fazer a conização ou eles preferem fazer a esterectomia? Não, se o teu diagnóstico for NIC3, o tratamento vai ser a conização, vai ser a cirurgia. Na verdade, usam tudo como sinônimos, mas o nome certo seria ESDT, que é exérese de zona de transformação ao normal, que é uma cirurgia com alça que tira essa partezinha do colo do útero que tá com a lesão, certo? Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, boa noite, tudo de bom. Beijo. Então, vamos lá. Agora, tem aqui a lista das pessoas, é a vez da Débora. Débora, eu já sentei aqui, só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem, Débora? Olá, doutora, tudo bem? E você? Bem, de onde que tu fala? Eu falo de Jundiaí. E qual que é a tua pergunta? Doutora, é o seguinte, eu fiz uma ultrassonografia com preparo para endometriose, né? E aí deu adenomiose. Eu queria saber se tem algum método, remédio, alguma pior isso daí. Tá, então vamos lá. O que é a adenomiose? Ela é um tipo de endometriose do músculo do útero. O que é a endometriose? É um próprio sangue da menstruação que sai pela vagina e volta pelas trompas e pode cair dentro da cavidade do abdômen e causar focos de endometriose que estão associados com dor e sangramento. A adenomiose é quando esses focos estão no músculo do útero e isso pode dar tanto sangramento intenso quanto dor, dismenorreia, dor, muita cólica quando está menstruada e tem assim uma associação até com infertilidade. Então, assim, quando a mulher não está sentindo nada, o que a gente faz é só um controle do sangramento, que pode ser feito com DIU, ou com Implanon, ou com anticoncepcional. Quando a mulher tem um sangramento intenso, que não melhora com medicações habituais, como essa eu falei, aí a gente vai para a esterectomia. Então, inicialmente, a gente tenta tratamento com um hormonal. O melhor, o mais indicado para adenomiose é o uso do DIU hormonal, o DIU Mirena,
tá? Porque a chance de ficar sem menstruar com ele é de 65%, é bem alto. Como ele é ação local ali no útero, ele vai resolver o problema. Se caso a mulher não conseguir ter um controle de sangramento, com ele continuar com cólica, enfim, aí a gente pensa em fazer a retirada do útero. Outras alternativas, Implanon, que é o implante que coloca no braço, também ele diminui sangramento, diminui cólica. Medicação via oral, daí anticoncepcional oral, ou medicação injetável, anticoncepcional injetável. Seriam outras alternativas de tratamento. Tá, eu tomando esses medicamentos, vamos supor que o doutor passa para mim futuramente, eu pode dar alguma coisa no útero ou não? Ó, tu já tem filhos? Tenho 7 anos. Porque a tendência, a adenomiose, ela pode progredir, tá? Ela pode progredir, só que aí o que a gente faz é isso, é um tratamento hormonal para controle de sintomas, e no momento que, assim, normalmente DIU hormonal, Mirena, controla bem os sintomas, tá? Se a paciente, mesmo usando esses tratamentos, não melhora, aí a gente vai para a esterectomia. Ela não é uma doença que vira câncer, a adenomiose, ela é uma doença benigna, ela não evolui para nada maligno. Só que sim, ela pode evoluir, pode aumentar os focos no útero, e aí, se isso aumentar o sangramento, aumentar a cólica, e ter que ir para a esterectomia. O tratamento definitivo e o diagnóstico, na verdade, é anátomo, que é a retirada do útero. Então, tanto o ultrassom quanto ressonância, na verdade, ele sugere esse diagnóstico. E aí, na grande maioria das vezes, com o tratamento hormonal, resolve os sintomas. Então, o que a gente trata são os sintomas, e não a doença. Porque quando eu menstruo, dói bastante e desce bastante pra mim. Então, aí eu fiz essa ultrassom, né, que o médico pediu, e aí deu isso daí, adenomiose. Até pensei que era a família aí esqueci o nome, da endometriose. Mas são da mesma família. Então, ele é um tipo de endometriose, só que do músculo do útero. E aí, o tratamento inicial é tratamento hormonal, né? Que nem eu expliquei. E aí, se caso não resolver com esse tratamento, vai para retirada do útero. Tá, eu posso engravidar normal? Pode, ele pode te dificultar para engravidar a adenomiose, tá? Mas assim, ele pode, assim como a endometriose pode dificultar, a adenomiose pode dificultar, mas isso não significa que tu não vai engravidar. Muitas mulheres com adenomiose engravidam. Então, isso não é não é um impeditivo. Claro. Mas não gera nenhum problema, se tem nada. Os problemas que dá são esses. Ele não é câncer, não vira câncer, ele pode dar sangramento intenso que tu já tem, cólicas intensas que tu já tem, e ele pode dificultar para engravidar. Não significa que tu não vai engravidar com adenomiose, mas pode ser algo que atrapalhe. Tudo bem, doutora, era só isso mesmo. Obrigada pela tua participação. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Agora, vou chamar aqui a Francisca. Francisca, pode entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem, Francisca? Da onde que tu fala? Do Amapá, Macapá. Macapá. E qual que é a tua pergunta? Tu não tá me vendo? Eu tô te vendo. Mas faz a tua pergunta. Tu tá me ouvindo? Tô me ouvindo perfeitamente. Tá, então faz a tua pergunta que eu respondo. Certo. Doutora, eu tô com 2 meses que eu fiz a esterectomia total. Desde quando eu fiz a esterectomia, eu sempre tava sentindo desconforto pra fazer cocô. Só que agora, por passar do tempo, esse processo melhorou. Só que ele não passou. Eu sinto assim que quando a minha bexiga ela enche, pra ele esvaziar, tipo uma contração muito forte no músculo da minha bexiga e no músculo do meu ânus quando eu fazia o cocô. Eu também, assim, na minha cirurgia titular direito, foi abdômen total. Eu sinto que tem tipo uma coisa que machuca, que é bilista, fica tocando assim do meu lado direito da minha cirurgia, da minha cicatriz, daquele esquenta. Sério. E qual que é a tua pergunta, Francisca? A minha pergunta é por que eu tô com essa dificuldade para esse conforto, claro, do cocô. Tá. Então, isso não é normal depois da cirurgia. O ideal seria procurar o cirurgião que operou para ele avaliar o que está acontecendo. O que eu recomendo, assim, para mulheres que estão com o intestino preso, isso pode piorar no pós-operatório imediato, porque fica menos ativa, caminha menos e tudo mais. Eu recomendo tomar bastante líquido, comer bastante fibra, frutas, verduras, dá para misturar
misturar farelo de trigo no almoço e na janta. Probiótico é uma coisa que também ajuda o intestino a funcionar, e movimento. Então, são 3 pilares, líquido, fibra e movimento. Isso ajuda o intestino a voltar a funcionar. Doutora, mas outra pergunta que eu queria fazer assim, quanto tempo assim depois da esterectomia eu tenho que manter a relação ou me tocar por dentro da minha vagina, porque eu fiquei com medo de me tocar Já faz 70 dias da tua cirurgia, certo? em 70 dias, 2 meses. 60 dias. Então, claro que o cirurgião que operou, o médico que operou, é a melhor pessoa para te dar essa recomendação. Mas, de formas gerais, com 60 dias da cirurgia, já poderia voltar a ter relação sexual. O que eu recomendo? No começo, é importante usar um lubrificante, tanto a paciente quanto o parceiro. Por quê? Porque é muito comum a pessoa ficar com medo. E daí ter uma contração, ter dor por conta disso, porque fica com medo de ter relação depois da cirurgia. Então, usar um lubrificante à base d'água é recomendado, e com 60 dias, se foi tudo bem na tua cirurgia, já tá liberado para ter relação sexual. É isso que eu preciso, doutora. Eu fui tentar praticar, não em penetração, assim, eu fui tentar praticar o carinho. Aí eu comecei a soltar a lubrificação, eu senti que o meu glúteo começou a contrair, começou a me dopar. Então, às vezes a pessoa fica com medo de voltar a ter relação sexual. E aí o lubrificante ajuda. Outra coisa que ajuda são os dilatadores vaginais. Tem um que é muito utilizado, que é a Absolo, que compra na internet. Eles não servem para dilatar a vagina, eles servem para dar segurança para o paciente voltar a ter relação sexual. E aí usa 5 minutinhos, 2 vezes por dia, começando do tamanho menor, e vai progredindo ao longo dos dias, conforme vai se sentindo confortável com o próximo tamanho. Então, seria mais uma coisa. Assim, essa pergunta que eu vou lhe fazer, possa que a senhora não me responda, porque não foi a senhora que fez o processo. Mas assim, tem algum problema assim, quando dá mais curto? Sim, pode acontecer depois da esterectomia. Em geral, se faz... Assim, por que tu operou? Qual foi o motivo da tua cirurgia? Porque eu estava em ombro, porque estava muito grande. Aí o médico fez a esterectomia total, tirou o colo, tirou o útero e as tropas, não gostou só os ovários. Tá. Quando é cirurgia por doença benigna, que é o teu caso, então por mioma, que é uma condição benigna, em geral, não tem esse problema de encurtar a vagina. Claro, tudo depende da técnica cirúrgica que foi utilizada, mas normalmente a gente tem um cuidado na cirurgia para evitar que mexa no comprimento vaginal. É mais comum acontecer esse problema de ficar com a vagina curta quando é por uma causa maligna. Por exemplo, a pessoa operou porque está com um câncer de colo de útero, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, pode acontecer? Até pode, mas em geral se utiliza uma técnica que evite mexer no comprimento vaginal. E lembrando que a vagina é um órgão que dilata durante a relação sexual, passa um bebê através da vagina, então tem esse poder de dilatar durante a relação. Nossa, doutora, é só isso também. E assim, em coisa assim, do desconforto do cocô, a senhora disse que não era mais que eu estar sentindo, tem que procurar saber o que é que dá pra fazer um exame de urina, de cultura de urina, para ver se não tá com infecção urinária, e faz essas medidas que eu expliquei para tratar a constipação, né, intestino preso, e passar no médico que operou para avaliar, para ver se tá tudo certinho no teu pós-operatório. Consegui te ajudar? Obrigada eu pela tua participação. Boa noite. Tchau. Então, vamos lá, a Francisca já foi. Patrícia, desde a Patrícia. Patrícia, pode entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? Da onde que tu fala? O teu áudio não tá saindo. Eu não tô conseguindo te ouvir. Alô? Quer entrar e quer sair e entrar de novo? Agora tô ouvindo. A Patrícia tem um problema na conexão. Patrícia, se quiser sair aqui, e aí daqui a pouco eu te chamo de novo. Então, para ver se melhora aí. Vez da Priscila. Priscila, já sentei aqui. Pode entrar e fazer a tua pergunta. A Priscila não tá conseguindo entrar. Vou chamar aqui a Brena. Brena, já sentei lá. Vamos lá. Oi? Eu não tô conseguindo te ver.
Brena, não tô conseguindo te ver. Oi, doutor. Tudo bem? Então, Onde que tu fala? eu falo, foi pra cá. Eu nem vi que eu tinha fui de Fortaleza. E qual que é a tua pergunta? Ele tinha falado com a senhora em outro episódio, né? E eu já tratando há uns anos, que tem esclerose múltipla, doença autoimune. Eu tenho feito o dia do CAF. E aí, o que acontece? Eu tava pretendendo engravidar, só que a minha doutora recomendou histerectomia. Só que eu falei que não, porque o processo era mais lento comigo, e por conta da esclerose múltipla, o próprio não ia deixar de um deprimido. E aí, eu fiz uma carta agora, tá com 3 meses. Aí em dezembro ela vai repetir os exames. Só que assim, eu queria muito a segunda opinião, porque assim, eu vejo que eu queria fazer, tipo, esses estudos que a senhora sempre comenta, o estudo da HPV, ver como é que é a lesão, se tá muito avançado, se não tá. E aí eu queria muito, até tava planejando tentar viajar pra ir, pra poder a senhora me avaliar como melhor, entendeu? Eu moro longe, mas eu daria um jeito, não sei. Porque aqui eu não consigo especialistas pra isso, aqui em Fortaleza. A gente tem só os disponíveis no SUS, porém muito restrito, tratamento mais avançado, locais de leis, né, que a senhora sempre fala essas coisas. E aí eu queria saber isso, se a senhora acha que uma lesão de NIC3 é uma situação que eu tô realmente, eu meto as caras, retiro o útero, ou eu, tipo assim, eu tenho esperança de engravidar, igual todo esse tipo. A tua cirurgia fazem 3 meses, isso? Só que eu já fiz várias, eu já fiz uma em novembro e fiz outra agora em junho. Teve que fazer 2 vezes, isso? Isso, só que tá retirando muito colo, né, já. E as margens vieram livres ou comprometidas? Eu acho que veio livre. Na última cirurgia veio livre as margens. E Eu creio que sim, não sei dizer exatamente. E o resultado veio NIC3? Ou veio mais alguma coisa? Hoje veio NIC3. Só que teve um período que eu faço 7 anos que eu sou acompanhada. Teve um período que eu troco, por exemplo, quando eu troco de medicamento, eu troco da esclerose, aí escola de tudo do organismo. Aí teve um período que eu fiquei bem, porque eu troquei de medicamento, a minha indicação deu super certo comigo. Aí depois eu troquei novamente de medicação e ela me afetava a minha imunidade global. E aí começava tudo de novo. Entendi. Aí veio tudo, eu tava bem, eu não tô indo nem permitir ficar dando mais nada. Tava tipo tudo normal, dentro dos padrões de normalidade. Quando eu troquei de medicamento, que mudou todo o meu organismo, que tive um soro, que tomei corticóide, aí voltou tudo de novo. Realmente muito dependente tudo da minha imunidade. Entendi. Ó, então vamos lá. Se na tua última cirurgia veio NIC3 com margens livres, o que se faz é repetir os exames em 6 meses, Papa Nicolau, colposcopia, pesquisa da HPV. E aí baseado... Não faz, doutora, pesquisa do HPV. Só que eu fizer em algum lugar particular, eu tenho que ver onde é que tá, que eu já procurei, nunca encontrei. Entendi. Mas esse seria o ideal, fazer esses exames, e aí baseado nesse resultado, definir se tem que fazer algum tratamento complementar, ou se tá tratada e aí só acompanha. O que é importante? Fazer a vacina, não sei se tu já fez a vacina, ela é fundamental para diminuir a chance de ter recidivas, e aí melhorar a tua imunidade, alimentação saudável, sono regular, reduzir níveis de estresse, tudo isso ajuda. Aí tem algumas coisas complementares que a gente acaba fazendo, como suplementação com zinco, que acaba potencializando a tua imunidade, melhorando a tua imunidade. Mas assim, resumindo, se na tua cirurgia veio NIC3 com margens livres, não precisa retirar o útero, tá? Então, tu poderia, sim, só acompanhar e aí no futuro engravidar. Se não tiver vindo margens livres, é que sinal de alerta. Isso, é sinal de alerta. Aí vai ter que ver se quais margens que não vieram livres. Se é as margens de dentro do útero, que são as endocervicais, ou as ectocervicais. E aí a gente repete os exames em 4 meses depois da cirurgia, para baseado nesses novos resultados decidir o que vai fazer. Entendeu? Tipo assim, ó, no caso, eu só vou poder, eu fiz minha cirurgia, só vou poder fazer prevenção, colposcopia em dezembro, 6 meses. Assim minha doutora falou, 6 meses. Isso, se veio margens livres é 6 meses. Se veio margens comprometidas, são 4 meses. Certo, aí o ideal é eu fazer a preventiva, a colposcopia e a pesquisa de HPV. Isso, exato, porque ele consegue prever a chance de ter uma nova lesão. Então, assim, quando a gente tem uma pesquisa de HPV negativa, grande chance
dessa pessoa ficar bem e não ter novas lesões. Quando tá com uma pesquisa de HPV positiva, significa que essa pessoa tem um risco maior de vir a ter uma nova lesão. Entendeu? Doutora, e me diz uma coisa, se fosse assim, vamos supor, eu marcasse uma consulta para fazer tudo isso com a senhora em dezembro, em janeiro, daria certo? Sim, com certeza. Ali no link da minha bio tem uma opção que é agendar consulta. É só clicar lá que aí vai ter uma atendente que vai falar contigo, vai te dar todas as informações que tu precisa, indicação de local para ficar, que como a gente recebe muita gente de fora, a gente já tem as indicações de onde ficar e tudo mais. Perfeito. Eu tô planejando porque eu tô querendo, além de uma segunda opinião, eu tô precisando de um acompanhamento, assim, mais especializado. Porque, assim, eu achei muito radical, entendeu? A opinião da doutora, da minha médica, sem ter aqueles exames tão, pessoas tanto a rede, né? Tipo assim, a senhora, pesquisa, eu vou só, tipo, só fazer o eu já fiz uns 3 ou 4, e aí, entendeu? Dificultando, você tava com a perentecina, entendeu? Enfim, era só tendo de 9 anos, enfim, tudo isso, né? Com certeza. Aí, mas eu creio que a senhora acha que por conta da minha idade, se eu pouco imunodeprimida, a senhora acha que demora um pouco a expulsão do vírus, o processo é um pouco mais lento, tem chance de expulsar ou não tem chance? Tem chance de te expulsar, mas o fato de tu ter uma doença que afeta a tua imunidade, enfim, te atrapalha. Porém, não significa que tu não possa eliminar. Tem um vídeo, se quiser assistir, que é Cura do HPV, que eu falo justamente sobre isso, e eu comparo pessoas que têm alguma coisa que diminui a imunidade com pessoas que não têm e mostro os estudos. Então, o que os estudos mostram é que mesmo quem tem algum problema de imunidade, por exemplo, pessoas que têm HIV, que é as que mais têm dificuldade para eliminar o HPV, mesmo elas conseguem eliminar o HPV. Então, outras doenças acaba sendo até mais fácil. E essa suplementação de zinco, a gente pode pedir para manipular, ter uma miligrama correta, uso diário, porque eu já tomo vitamina D de 7.000 miligramas todos os dias, uso diário. Sim, tem um vídeo que é qual vitamina tomar para quem tem HPV, que eu mostro um estudo que foi feito ano passado com altas doses de zinco, então 220 miligramas de 12 em 12 horas por 90 dias, que aumentou a chance de eliminar o vírus do HPV. Aí tem que ver se tu vai poder usar e tudo mais, mas nesse vídeo eu mostro esse estudo com a dose tudo certinho. Tudo bem. Tá bom? Obrigada, bem, pela participação. Obrigada, doutora. Quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Não, era só que eu queria agradecer, que eu tô tentando de tudo, porque eu sou uma lua, e eu creio muito que é muito qualquer outra saudade com a minha idade, uma medicação. Não é à toa que eu fiquei bem 3 anos e eu tive recidiva por conta que eu troquei de medicação, porque não sou tomei altas doses de corticoide na veia e destruí todo o sistema autoimune, né? Meio que ficar adormecido, né? Sim, com certeza. Tem a ver com eu falo sempre, é um cabo de guerra. De um lado tá o tipo de HPV que tem os HPVs de alto risco que dão mais trabalho para eliminar, e do outro lado tá a imunidade, vence quem for mais forte. E aí a gente faz coisas para enfraquecer o lado do HPV, como por exemplo tratar a lesão, fazer vacina, faz outras coisas para fortalecer o lado da tua imunidade para evitar que tenha novas lesões. Entendi. Mas é basicamente isso. Tá, eu vou procurar essas lives e depois eu vou ter o acesso no seu WhatsApp também para mim poder ver como é que é essas consultas. Vai ser o maior prazer te atender. Obrigada pela participação. Boa noite. Tchau. Vamos lá. Eu tenho uma lista aqui de quem que eu vou chamar. Vamos tentar chamar a Patrícia de novo? Patrícia, aceitei aqui. Vamos ver se agora dá certo. Não, agora não tá conseguindo entrar. Chamar a Erlane. Erlane, já aceitei. Só entrar e fazer a tua pergunta. Tudo bem? De onde que tu fala? Oi, falo de Cascavel, Ceará. Boa noite, primeiramente. Boa noite. Qual que é a tua pergunta? Não, doutora, é porque eu tive uma lesão de baixo grau no colo do útero, fiz a colposcopia com a prevenção e a biópsia, aí veio lesão de baixo grau. Meu ginecologista passou a cauterização, eu fiz, aí voltei pro retorno, ele disse que estava tudo ok, estava cicatrizando, mas aí de uns tempos pra cá assim, tava tudo normal, né? Aí eu voltei a sentir tipo as mesmas coisas, o desconforto, um pouquinho de dor no pé da barriga e um pouquinho de secreção, que quando tava com a reladura. Aí eu
voltei lá, ele falou que não tinha a ver com a reladura, porque ela tinha sido cicatrizada. Certo. Aí eu queria saber assim, né? Porque a vez que a senhora é muito profissional, queria ouvir da boca da senhora. Tá. Só vamos deixar mais objetivo. Qual que é a tua dúvida exatamente? É porque eu queria saber assim, se a lesão pode arrebentar assim com um mês. Tá. Qual foi o teu diagnóstico que foi Ah. no teu exame? Lesão de baixo grau, que foi O NIC1. Mioprazia escamosa imatura, que ele disse que é baixo grau. Tá. Aí E aí ele passou a cauterização, eu fiz. Aí depois eu voltei a sentir de novo algumas coisas. Voltei lá no consultório dele. Ele disse que não é. Aí ele me passou um exame de urina agora para me fazer. e o que tu tá sentindo? Eu comecei a sentir algumas ardências urinárias quando, tipo, tava urinando, ardendo a minha urina e veio um pouquinho de secreção rosadazinha e marronzinha de novo. Tá. Aquela secreção. Porque assim, ó. O que é esse resultado? Provavelmente foi o resultado do preventivo, do Papa Nicolau. Lesão intraepitelial de baixo grau. Ele seria o correspondente na biópsia à lesão grau 1. Essa é uma lesão que ela é completamente assintomática, então ela não dá desconforto urinário, nem nada nesse sentido. Então, muito provavelmente, esses sintomas que tu tá tendo não tem relação com essa alteração que deu no teu preventivo. Quando dá essa alteração no preventivo, o que a gente faz é o exame de colposcopia, que é para olhar o colo do útero. Isso, e daí ver se tem a lesão, fazer biópsia para confirmar o diagnóstico. E o tratamento para quando a gente opta por tratar, normalmente a gente faz ou tratamento com laser, ou se essa lesão está persistente por mais de 2 anos, a gente faz a cirurgia do CAF, que é para tirar esse pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Mas essas lesões, elas são assintomáticas, por isso que a gente rastreia no preventivo. Então pode ser que tu esteja com alguma outra coisa que não essa alteração, por exemplo, infecção urinária, algum outro sintoma, alguma outra situação que está te dando esses sintomas, e não essa alteração que tu teve no preventivo. Quando eu fiz o preventivo, deu a lesão. Aí ele me pediu logo a colposcopia, que era para poder rastrear o colo do útero. Aí na colposcopia ele pediu a biópsia. Ele disse assim, eu só posso te dar o resultado quando chegar a biópsia. Aí veio a biópsia, deu essa a lesão de baixo grau. Aí ele, não, a sua lesão foi de baixo grau, vai ser resolvida com cauterização e algumas pomadas. Aí ele passou, eu não tava sentindo mais nada não. Mas também não sei se pode ser nervosismo. Também, tipo assim, na hora da relação, eu senti um pouco de ardência. Na hora da relação, quando eu voltei. Mas eu não sei, ele disse que eu posso ter ficado muito nervosa. Porque no dia que ele pediu a biópsia, fiquei muito nervosa. Sim, mas Aí, graças a Deus, veio de baixo grau. é isso. O que é importante? A questão da ardência na relação pode ser o mesmo que eu expliquei para outra paciente antes que estava com dor pós-esterectomia, pode ter sido sim, porque contrai a vagina, daí usar um lubrificante é alguma coisa que ajuda. O que é importante depois desse diagnóstico, enfim, tratamento? É fazer a vacina do HPV, que ela ajuda a diminuir a chance de tu ter uma nova lesão. Avaliação do parceiro, então o parceiro ir no médico, ver se ele tá com alguma lesão também que precisa fazer tratamento. Não sei qual é o método anticoncepcional que tu usa, mas se tu usa anticoncepcional, vale a pena trocar pro DIU, porque o anticoncepcional, 10 anos de uso, aumenta em 124% o risco de câncer de colo de útero. Já o DIU, ele aumenta em 20% a taxa de eliminação do vírus do HPV. Então, são algumas coisas simples, mas que são importantes para evitar que tenha uma nova lesão. Eu sei, mas eu não tomo medicamento nenhum, porque eu quero muito engravidar e eu também tenho essa dificuldade de engravidar. Entendi, certo. Aí no caso, quando quer engravidar, o que a gente faz é medidas para melhorar a imunidade e aí a suplementação com vitaminas, mas não que tenha a ver com essa lesão que tu teve, entendeu? Pois é certo. Consegui te ajudar? Seguiu, mais. Obrigada, doutora. Nem nada. Obrigada pela tua participação. Boa noite pra senhora. Boa noite. Vamos lá. Então, já tá dando quase 1 hora de live. Vou chamar a Patrícia de novo, que eu tinha prometido. Vamos ver se ela agora consegue entrar e fazer a pergunta. Não tá conseguindo. Eu vou chamar a Roberto. Roberto. Se precisar de mim, tá?
Oi, doutora, Boa noite, de onde que tu fala? de Piraju, São Paulo. Tô saindo do hospital, peraí. E qual que é a tua pergunta? A minha pergunta é o seguinte, doutora. Setembro do ano passado, eu precisei fazer esterectomia total, né, radical, porque eu tive lesão por HPV-16. Tirei margens livres e deu adenocarcinoma in situ. Então, só estava realmente no colo do útero. O problema agora está sendo o seguinte, que nenhum endocrinologista consegue me responder. O adenocarcinoma, ele é glandular. Isso. Eu tenho que tomar cuidado em reposição hormonal ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então, tu poderia fazer, se precisar de reposição em algum momento. Foi retirado tudo, os ovários também? Como que foi? Tudo. Tá. E tu tem sintomas? Que idade que tu tá? Então, eu tô com 35, não tive filhos, né? E eu, assim, todos os sintomas possíveis de uma pessoa ter, eu tive. Aí o médico entrou com estrogênio em gel, 3 pumps antes de dormir e testosterona de manhã, porque ela estava muito baixa. Então, assim, eu não tinha vontade de nada, ressecamento vaginal, assim, nível, né, muito alto, e daí ele passou isso, mas o meu medo é, um adenocarcinoma é glandular, mas peraí, eu preciso ter medo ou não? Tá, então assim, ó, a gente não tem uma contraindicação à reposição hormonal por câncer de colo de útero. No caso teu foi um adenocarcinoma in situ, seria uma fase antes. Isso, a contraindicação à reposição é câncer de mama, que aí não pode mesmo. Então no teu caso tu pode fazer. Quanto ao ressecamento vaginal, uma coisa que ajuda muito é o laser, que ele faz rejuvenescimento íntimo, inclusive mulheres que já tiveram câncer de mama, que é a contraindicação ao tratamento hormonal, podem fazer, e ele melhora muito essa atrofia, tá? Mas tu pode fazer sim a reposição, até porque, como tu é muito jovem, tem um risco aumentado de ter osteoporose, doença cardíaca, quando não tem os hormônios, né? O estrogênio, que é o hormônio feminino. Né? Então, a reposição, ela vai diminuir esse risco de infarto, de osteoporose e tudo mais. A gente recomenda que faça até a idade que normalmente entraria na menopausa. Entendi. E mais uma dúvida. Como eu tenho, não sei se eu tenho, se eu tive, se ainda existe o vírus, deve existir, o que eu preciso fazer para rastrear isso no meu corpo, porque ele tem muita incidência também em colo retal, né? Sim, no teu caso tem indicação de fazer uma citologia do canal anal, que é tipo um preventivo, tipo um Papa Nicolau, a única coisa que a gente molha ele na água para fazer a coleta, e faz a coleta porque mulheres que já tiveram lesão de colo de útero têm 9 vezes mais chance do que a população em geral a vir a ter alguma lesão, algum câncer de canal anal. Então a gente rastreia isso sim. E aí o acompanhamento depois do teu tratamento quanto à parte ginecológica é com Papa Nicolau, colposcopia e a pesquisa do HPV, que aí no começo são 6 em 6 meses e depois vai espaçando. Então eu tenho que fazer a pesquisa do HPV ainda. Seria adequado. No SUS não tem disponível, mas nos convênios todos cobrem, vale a pena fazer, porque quando ele dá positivo, tem uma chance maior de ter uma recidiva, uma nova lesão. Já quando ele dá negativo, essa chance diminui muito. E vale a pena fazer a vacina do HPV, se caso tu não fez ainda. Entendi. Perfeito, então, doutora. Muito obrigada. De nada, eu que agradeço pela tua participação. Boa noite. Boa noite. Então, gente, tá fechando aí uma hora de live. Quem não teve a oportunidade de participar dessa vez, todo mês tem, só preencher lá o formulário. Então, eu gostaria de esclarecer alguns pontos da live de hoje. Lesão, a gente falou muito sobre NIC, que é a neoplasia intraepitelial cervical do colo do útero. O que são isso? São lesões pré-malignas, são lesões que têm potencial de evoluir para câncer. Como que a gente descobre elas? Através do preventivo, que é o exame que a mulher faz ali, Papa Nicolau de rotina ginecológica. O que acontece? Que esse exame do preventivo, ele tem uma sensibilidade limitada. Então, a gente sabe que vão ter casos que tem lesão e que acaba que o preventivo acaba
acaba não pegando. E por isso que hoje em dia se recomenda, principalmente em países desenvolvidos, isso já faz parte do rastreamento. Aqui no Brasil, isso não está ainda disponível no SUS, então por isso não faz parte do protocolo do Ministério da Saúde em rastreamento de câncer de colo de útero, mas todos os convênios cobrem que há pesquisa do HPV, porque quando tem uma pesquisa de HPV positiva, assim, a mulher tem uma indicação de fazer o exame da colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero com uma lente de aumento e consegue identificar essas lesões pré-câncer, essas NICs, que conseguem serem tratadas e evitar que a mulher evolua para um câncer de colo de útero. Quando dá um NIC1, que é a lesão de baixo grau, que é a mais prevalente, é que tem menor risco, tá? Porque o risco é menor do que 1% de evoluir para câncer. A conduta a gente vai acompanhar com o Papa Nicolau a colposcopia de 6 em 6 meses por 2 anos. Em 2 anos, essa lesão não some, está indicado fazer o tratamento dela, que pode ser feito tanto com o tratamento com laser, que é uma vaporização que a gente faz para destruir essa lesão, quanto com a cirurgia do CAF, que é uma cirurgia que tira o pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Antes disso, antes dos 2 anos, a mulher é obrigada a ficar só fazendo acompanhamento? Não. Muitas mulheres não se sentem confortáveis em ficar esperando esses 2 anos. E aí a gente indica a vaporização com laser, porque ele é um tratamento que não aumenta risco de trabalho de parto prematuro numa gestação futura, porque ele não mexe no comprimento do colo do útero. A gente vai lá e destrói a lesão sem precisar excisar, sem precisar retirar parte do colo do útero. Já quando a gente tem uma lesão grau 2 e grau 3, o tratamento clássico é a cirurgia do CAF, que é aquela cirurgia que tira o pedacinho do colo do útero que está com a lesão. Mulheres jovens com menos de 25 anos podem estar fazendo laser também para lesões de alto grau, que são essas, o NIC2, NIC3. Mulheres com mais de 25 anos, geralmente a gente indica a cirurgia, e aí a gente tem que individualizar caso a caso. Então, às vezes a gente tem uma paciente com NIC2 que tem 28 anos, não teve filhos, e aí a lesão é completamente invisível. Na colposcopia, que é aquele exame que olha o colo do útero, a gente pode sim também estar fazendo um laser, mas aí depende de cada caso, tá? Era isso que eu tinha para falar. Obrigada para quem participou da live de hoje, e até mês que vem, última terça-feira do mês, eu vou estar aqui fazendo a live de perguntas e respostas.